Boa tarde a todos. Estamos dando início aos cursos da CCA Bernardon que promovem a atualização profissional na área tributária de contadores, assessores, controllers e responsáveis das áreas contábeis, fiscais e previdenciárias das empresas nesse ano de 2023. Nosso primeiro curso tem o objetivo de promover a atualização profissional na área fiscal envolvendo o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente quanto às obrigações acessórias. Na segunda quinzena do mês de fevereiro próximo, apresentaremos outro curso, esse trazendo orientações quanto às alterações da legislação do PIS e da COFINS. Esse curso será apresentado pelo colega Reginaldo, que é responsável coordenador dos trabalhos na esfera federal aqui na CCA Bernardon. Durante esse ano, pretendemos realizar outros cursos, todos envolvendo as áreas contábil, fiscal e previdenciária. Nós, então, pedimos que acompanhem os nossos painéis tributários apresentados todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, para destacar e levar ao conhecimento as alterações da legislação tributária ocorrida na semana anterior. Nesses painéis, transmitiremos também as informações sobre os cursos que serão apresentados nos respectivos meses programados. Hoje, vamos apresentar o curso de atualização profissional, ou seja, atualização de obrigações acessórias, instituídas pela Instrução Normativa 96 de 2022, publicada aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação deste curso ficará a cargo do colega Alexandre da Rocha Silva, integrante da equipe técnica da CCA Bernardon. Introduzindo esse assunto, a legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul determina aos contribuintes do ICMS o cumprimento da obrigação principal, que consiste no pagamento do imposto, na definição da base de cálculo, nas alíquotas aplicáveis e também das obrigações acessórias, que são como a emissão da nota fiscal, a escrituração dos livros fiscais, hoje digitais, e a apresentação de informações em meio magnético ou declarações fiscais. Nesta exposição, vamos considerar as principais alterações da obrigação que nós estamos, então, trazendo, como orientação, obrigações acessórias exigidas dos contribuintes gaúchos, instituídas pela Instrução Normativa 96, que foi publicada em novembro de 2022, para vigorar a partir desse mês de janeiro de 2023. A referida instrução promove alterações e atualização da Instrução Normativa 4598, que é uma consolidação das instruções que orientam os contribuintes, a própria fiscalização do ICMS, quanto às obrigações acessórias vinculadas aos impostos e taxas exigidas pela Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul. As matérias que serão abordadas nesse curso estão vinculadas a aquisições interestaduais de mercadorias com ICMS substituição tributária, autopeças recebidas sem substituição tributária por estabelecimento comercial, importações de mercadorias, estabelecimentos atacadistas que recebem mercadorias em transferência de outros estabelecimentos da mesma empresa, contribuintes que realizam o ajuste do ICMS substituição tributária, antecipação tributária do ICMS, e estamos adicionando também a esse curso orientações sobre devoluções de mercadorias com substituição tributária. Não constam essas orientações na referida Instrução 96, mas estão estabelecidas desde setembro de 2022, orientações próprias que são de muito interesse dos contribuintes
e que ainda geram transtorno nas áreas do ICMS das empresas. As matérias objeto desse curso são destinadas à aplicação prática pelos responsáveis e colaboradores da área fiscal das empresas. Bom, essa introdução então foi breve e agora então fiquem com o colega Alexandre, que dará a apresentação prática deste curso de obrigações acessórias, tratando da Instrução Normativa 96 e as alterações comentadas relativas a devoluções com substituição tributária, vigente desde setembro de 2022, mas que ainda estão gerando transtornos na área fiscal dos contribuintes. Dando seguimento ao nosso curso, cuja introdução foi feita pelo colega Luiz Antônio, vou tratar de forma prática e objetiva sobre as alterações, então, trazidas pela IN 96 de 2022. Conforme o próprio colega Luiz Antônio explicou no início, né, essa IN é de novembro, porém, ela traz alterações para vigorarem a partir de janeiro de 2023. Todo o assunto, né, que nós vamos tratar, eu trago a base legal. Onde que encontra-se, então, na IN 45 de 98, o assunto que estamos tratando em loco. Iniciando por aquisições interestaduais de mercadorias com substituição tributária. Aqui nós vamos dividir contribuintes que possuem regime especial. O que é isso? Aquele que não recolhe na entrada do Estado. Nota a nota, ou seja, ele possui um regime onde ele acumula, né, todos os ICMS-ST que seria devido na entrada no Estado, ele recolhe no mês seguinte numa guia só. Depois nós vamos tratar de contribuintes que não possuem regime especial. É aquele que a mercadoria tem que vir acompanhada da guia, do recolhimento desse ICMS-ST. E por fim, nesse primeiro módulo, nós vamos tratar de uma nova exigência do Estado, que é o preenchimento do registro C112, registro esse que eu vou informar os dados da guia recolhida, a guia que foi utilizada no recolhimento do ICMS-ST por parte do fornecedor. Tá? Então, nesse primeiro momento, contribuintes que possuem regime especial. O que o Estado está inovando? Ou melhor, o que o Estado está querendo? Vocês perceberam que eu tratei de uma palavra na minha introdução. Entrada no Estado. Essa é a primeira inovação que o Estado está fazendo. Quando que a mercadoria entrou no Estado? É diferente da data da mercadoria que entrou, data da entrada da mercadoria no meu estabelecimento, principalmente na mudança de mês. Vamos pegar um exemplo. A mercadoria entrou no Estado em 31 de janeiro. Eu vou escriturar a nota fiscal, vou dar entrada no meu estoque, na minha empresa, 1º de fevereiro. Então já trocou o mês. É isso que o Estado vai se apegar agora, tá? Então, vamos ver como é que vai funcionar. Então, assim, esse exemplo que eu dei, mercadoria entrou no Estado em 31 de janeiro, tá? Mas eu vou escriturar a nota fiscal em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Então, esta nota fiscal que eu vou escriturar em fevereiro,
eu tenho que informar no registro C-197, vinculado então a esta nota fiscal que eu estou escriturando em fevereiro, eu tenho que formar um código de ajuste. RS 9999-3005, tá? Então eu estou dizendo para o Estado, ó, esta nota fiscal que eu estou escriturando na FD de fevereiro, o ICMS-ST é devido na competência janeiro. O que o contribuinte fazia na prática? Esse meu exemplo, ele recolhia na competência fevereiro, um mês depois. Então é isso que o Estado quer acabar, quer coibir. Mercadoria que entrou em janeiro no Estado, tu tem que recolher dentro da competência janeiro, tá? Ou, se a mercadoria entrou em janeiro no Estado e eu consegui escriturar a nota fiscal também em janeiro, aí o código de ajuste ele muda para RS 9999-3006. Então, o primeiro cuidado que vocês vão ter que ter, por quê? Porque se o Estado está exigindo, tem dois códigos diferentes, é porque ele deve ter mecanismos de controle para dizer, essa mercadoria entrou no Estado em janeiro, e não em fevereiro como tu escriturou, não em fevereiro como tu informou na nota. Tá? Então, primeiro cuidado. E depois, aí sim, o código do item, qual é o item daquela nota fiscal que incide substituição tributária, a base de cálculo que vocês utilizaram para fins de recolhimento da substituição tributária, a alíquota interna do item incidindo o ampara, se esse for devido, e no campo 7, o valor do imposto relativo a ST, então, que vocês recolheram, tá? Aí, para facilitar o entendimento de vocês, trago, então, o registro C-197 com os campos, o código de ajuste vocês procuram na tabela 5.3 e um exemplo ilustrativo, então, para auxiliar vocês no que for necessário. A base legal que o Estado exige esse recolhimento na entrada e não na entrada no estabelecimento, e sim na entrada no Estado, é o livro 3º, artigo 53A do regulamento, conforme consta na apostila de vocês. Aí também, para facilitar, né, um exemplo, então, de forma ilustrativa de como ficaria o preenchimento, né, do registro C-197. Claro que os valores são iguais, porém, o que muda? É o código. Se a mercadoria entrou em janeiro no Estado e eu escriturei a nota em janeiro, ou se a mercadoria entrou no Estado em janeiro e eu escriturei a nota em fevereiro. E para aqueles que realizam o ajuste do ICMS-ST, o Estado diz o seguinte: para quem informa o ajuste da ST, ele faz apenas um lançamento, tá? Não precisa fazer item a item, faz um lançamento apenas, e aí não indica o código do item, não indica, porque é um lançamento apenas, né? Por quê? Porque isso aí vai estar lá nos registros específicos depois. E aí só mencionando se a mercadoria entrou no Estado no próprio mês, código RS 9999-3005, ou se a mercadoria entrou no Estado nesse mês de janeiro e vocês escrituraram ela em fevereiro. Código de ajuste RS 9999-3006. Bom, informei para o Estado todas as minhas compras, minhas entradas, que entrou, então, no Estado em janeiro, que poderá ser que a nota fiscal seja escriturada em fevereiro. Então, informei todas. Vocês vão ver que não importa. Vocês devem estar se perguntando, Alexandre, como que eu vou informar para o Estado uma nota que entrou em janeiro
se eu escriturei ela em fevereiro. Isso nós vamos ver a seguir, tá? Então, eu tenho todo o meu débito. Quanto é que eu estou devendo para o Estado? O que o Estado fez? O total do débito da ICMS-ST, vocês vão recolher, então, vocês vão informar ele no registro E220, através do registro E220, com o código de ajuste RS 10 0705. O que significa o 705 final? 7 é o anexo 7 da GIA, 05 é o campo 05 do referido anexo 7. E no campo 4 desse registro E220, vocês vão informar o valor total mensal do imposto relativo às operações subsequentes, ou seja, o valor total do ICMS-ST devido no momento da entrada da mercadoria no Estado. Tá? Então é o valor total, independentemente se vocês escrituraram a nota em janeiro ou em fevereiro. O fato gerador é a entrada da mercadoria no Estado e não no estabelecimento. Aí, através do código de ajuste, por quê? Porque a IN nos traz apenas o código de ajuste. Para quem trabalha com SPED, com FD, ICMS e IPI, sabe que existem regras de validações. Então, esse código de ajuste RS 100705, ele vai ser informado, ele vai ser preenchido, esse valor, no registro E210, campo 9. Valor total de outros débitos de ST e estornos de crédito. Nos casos em que houver a incidência do adicional, do ampara, tá? Nós temos que fazer um lançamento adicional. Qual é? Primeiro, lancei lá, então, total de outros débitos de ST. Lá no total de outros débitos de ST, eu lanço, inclusive, o ampara. Tá? É a alíquota interna mais ampara. Aí, o que acontece? Eu tenho que fazer um estorno. Primeiro eu estorno este ampara que eu já informei lá em cima. Por quê? Porque o ampara tem que ser recolhido em guia adicional. Então eu estorno através do código de ajuste RS 13 0708, que vai ser lançado, vai ser informado no registro E210 campo 6, valor total de outros créditos de ST. E faço um segundo lançamento adicional, que é no campo 15, recolhimento extra apuração. Por quê? Porque eu recolho com guia em separado. Código de ajuste RS 150818 ou RS 151508, conforme o caso. E aí, né, então, para facilitar a pesquisa, depois o entendimento, eu faço um exemplo ilustrativo, então, da informação, né, do preenchimento do valor total do débito de ICMS-ST. E para aqueles que estão se perguntando como que eu vou informar se eu não tenho a nota, o que o Estado exige? Que eu informo lá no registro E240 os dados de todas as notas fiscais que compõem o meu débito, independentemente se tu escriturou ela ou não no mês corrente, no mês que ela entrou no Estado. Tá? E aí, nesse registro E240, eu informo o código do item. Tá? Eu informo o código do item, eu informo o valor do ICMS-ST daquele item e a chave, tá? Então, para finalizar essa primeira parte, eu tenho que ficar atento quando que a mercadoria entrou no Estado. Alexandre, como é que eu faço isso? Vai ter que ver, consultar, ver se existe registro de passagem indicando a entrada da mercadoria no Estado.
pego o total de todas que entraram no estado, independentemente quanto que eu escriturei ela. Pego o total, esse é o total do débito da ST. Informo, né, os registros que a gente já trabalhou, e uma novidade é o registro E240, então, com os dados de todas as notas fiscais, de todos os itens, de todos os valores que fecham com o total a ser recolhido pela empresa. Isso, neste primeiro momento, quem não tem quem possui regime especial. Nesse primeiro momento é quem possui regime especial. Recolho no mês seguinte, data de vencimento específica, uma guia só com tudo. No módulo seguinte, aí agora inverte. É para os contribuintes que não possuem regime especial. Ou seja, eles vão recolher guia a guia, nota a nota. Nesse módulo específico, vamos tratar então das aquisições interestaduais com mercadoria sujeita ao ICMS-ST. Porém, o contribuinte, quem está adquirindo, ele não possui regime especial. Ou seja, ele tem que fazer o recolhimento na entrada. Tá? Famosa, a mercadoria tem que vir com a guia paga então. O que muda, né? O que muda em relação aos contribuintes que possuem regime especial? Na verdade, o que muda é apenas um lançamento específico, que é em relação ao pagamento. Ou seja, a entrada vocês vão ter que cuidar se a mercadoria entrou no estado, no mesmo mês que tu escriturou, então código final 3005, ou se a mercadoria entrou no estado num mês e tu escriturou a nota no outro, código 3006. Alíquota interna mais ampara, né? O valor do ICMS ST a ser recolhido, é tudo igual, tá? O lançamento lá no registro E220, o lançamento do débito também é igual, tá? É através do código de ajuste RS 100705, não muda nada. A venda, a incidência do Ampara tem que fazer aqueles lançamentos adicionais de estorno, código de ajuste RS 130708, e depois o lançamento adicional então de débitos especiais, código de ajuste RS 050808. Tenho que informar também no registro E240 os dados de todas as notas fiscais que compõem o débito, código do item, chave da nota e etc. Então, o que muda? É este lançamento adicional que vamos tratar agora. Que lançamento adicional é esse? É o lançamento do pagamento, tá? Lançamento esse através do código de ajuste RS 120020, tá? Onde eu vou informar a totalidade, o valor total dos pagamentos que eu fiz. Este pagamento, então, eu informo no registro E210 no campo 6, tá? E um detalhe muito importante, que é o quê? Eu tenho que informar no registro C112 os dados da GNRE, da GA, os dados do recolhimento, os dados do pagamento. Tá? Então, registro E220, código de ajuste RS 120020, que eu informo no campo 6 do registro E210 e no C112, né? Eu informo os dados do recolhimento, então. De forma ilustrativa também tem esses lançamentos, tá? Lançamento do débito, lançamento do pagamento, tá? Como visto anteriormente. Então, o que muda? Resumidamente, o que muda
é os dados relativos ao pagamento apenas, tá? E aí um detalhe qual é? É quando o contribuinte não fez o pagamento na entrada do Estado. E aí, o que nós fizemos? De forma errônea. Eu faço o recolhimento hoje, um exemplo, 1º de fevereiro, entretanto eu digo que o vencimento foi ontem, ou anteontem, o vencimento foi em janeiro. Não. O campo 20, quadro B, campo 20 da GIA, é pagamentos no mês de referência. Quando é que vocês pagaram? No meu exemplo, em fevereiro. Então, eu não posso lançar esse pagamento em janeiro. Tá, então como é que fica, Alexandre? Exatamente o que nós vamos tratar agora. Então, nesses casos em que vocês deveriam recolher a ST em janeiro e não fizeram, vocês vão ter que fazer um lançamento adicional, então, tá? Informando esses valores que vocês não recolheram. Então, ajuste a débito especial, correspondente ao débito previsto na Lei 14.742, Ampara RS. Então, nós vamos ter que fazer 2 lançamentos adicionais. Um relativo ao Ampara e o outro relativo ao ICMS-ST, que eu não recolhi na entrada, tá? Então, esse débito especial do Ampara, código de ajuste RS 150908, e cada registro E220, tá? Deve corresponder a um único registro E250, onde eu vou informar o que, ó? Valor da operação, no campo 3, no campo 4, a data do vencimento, que foi a data do vencimento no fato gerador. Se necessário, eu devo informar no campo 9 o CGC-TE do estabelecimento centralizador, se for o caso. E por fim, no campo 10, então, eu informo o mês de referência. Tá? No módulo seguinte, nós vamos tratar do quê? Das operações em que houve o destaque do ICMS-ST na nota do fornecedor. Este fornecedor não possui inscrição estadual de substituto tributário com o Rio Grande do Sul. Então, nesta operação, tem que vir com a guia, tá? Como tem protocolo ICMS entre os estados, a responsabilidade do recolhimento é do fornecedor. Tá? Então é isso que nós vamos tratar no módulo seguinte. Não confundindo com primeiros módulos, que é quando não tem protocolo ICMS entre os estados. Aí a responsabilidade pelo recolhimento recai para o contribuinte gaúcho. Nesse módulo, então, especificamente vamos tratar do quê? Das informações por parte do contribuinte gaúcho, então, relativo ao pagamento do ICMS-ST efetuado pelo fornecedor, tá? Então, o que o Estado está querendo agora? Que nós, contribuintes gaúchos, fizemos a parte do Estado, ou seja, fiscalizamos. Por quê? Vamos falar de maneira prática. Atualmente, o fornecedor deveria recolher o ICMS-ST, está destacado na nota dele. Nós não sabemos se ele recolheu ou não, porque não veio a guia. Como nós não temos direito ao crédito ICMS-ST, também não pedimos a guia para ele. Então, isso vai mudar. Por quê? O Estado está exigindo o preenchimento do registro C-112. Aí, para mim poder preencher o registro C-112, é quando do momento da escrituração da nota. Então, a mercadoria que entrou em janeiro veio com a guia paga pelo fornecedor. Se eu vou escriturar a nota em fevereiro, tá? Eu tenho que informar, então, eu tenho que preencher o registro C-112 com os dados da
GNRE, GA, do documento que o fornecedor utilizou para o recolhimento do imposto. Pessoal, nesse capítulo específico, aqui nesse módulo, não confundam, não vamos confundir com os dois primeiros. Aqueles dois primeiros, com aqueles códigos de ajuste, aqueles lançamentos, é quando a responsabilidade pelo recolhimento é do contribuinte gaúcho. Aqui, a responsabilidade pelo recolhimento é do fornecedor, porque tem protocolo ICMS entre os estados, tá? Então, na verdade, a nossa obrigação, além de lançar a nota, é claro, eu tenho que informar, através do registro C112, os dados do documento fiscal utilizado no recolhimento desse imposto. No módulo seguinte, nós vamos tratar do quê? De um segmento específico, autopeças, onde as mercadorias foram recebidas sem substituição tributária pelo estabelecimento comercial. Então, uma situação pontual, segmento de autopeças que recebe mercadorias sem substituição tributária, estabelecimento comercial. Então, nesse módulo específico agora, vamos tratar de uma particularidade, segmento autopeças, que recebe mercadorias com a incidência da substituição tributária, porém, sem o recolhimento, sem o destaque, tá? E o estabelecimento comercial, então, que está adquirindo essas mercadorias, o que ele deve fazer? Bom, emitir a nota fiscal, então. Tá? Então, a nota fiscal emitida pelo remetente será registrada no livro de entradas conforme segue. Então, recebi a nota, vou escriturar, então a nota fiscal emitida pelo remetente, então, né, pelo fornecedor. Eu vou escriturar ela, então, nos meus registros fiscais normais, tá? Importante, né, destacar, eu não posso creditar o ICMS pela escrituração da nota, por quê? Porque ela é sujeita à substituição tributária. Bom, o que muda? Mesma sistemática, mesma lógica. O que muda é o código de ajuste, lá no registro C197. Só que aqui, o Estado não está preocupado quando que a mercadoria entrou no Estado e quando que eu escriturei a nota. É um código de ajuste único, que é o RS 99993009. Também vou informar o código do item, a base de cálculo da ST, a alíquota e o valor do imposto relativo às operações subsequentes. Também, então, de forma ilustrativa, né, um recolhimento, né, de uma ST, onde foi usado um MVA ajustado, que é uma operação interestadual, enfim. Então, para facilitar, caso necessário, temos os exemplos ilustrativos, então, de como fazer o lançamento. Então, como regra geral, o que muda? É o código de ajuste, que ele muda para o final 3009, tá? Faço o lançamento do débito normal, ó, RS 100705, como vimos nos módulos anteriores. Lanço esse débito, então, no campo 9, valor total de ajuste, outros débitos. Tá? E aí, então, para finalizar, os exemplos ilustrativos, então, do lançamento desse débito. No módulo seguinte, nós vamos tratar das importações. Importações com mercadorias com a incidência do ICMS substituição tributária, importações de mercadorias sem substituição tributária. E aí nós vamos tratar então o que muda, o que o Estado quer, o que o Estado passou a exigir do contribuinte então. Importações de mercadorias com a incidência do ICMS-ST. E aí aqui
como nos módulos anteriores, nós vamos segregar, vamos dividir em dois. Contribuintes que possuem regime especial, o que é isso? Não precisa pagar o imposto no desembaraço aduaneiro. E contribuintes que não possuem regime especial, que é aqueles que têm que pagar o ICMS no desembaraço aduaneiro. Pessoal, a lógica aqui é a mesma das anteriores. O que muda? Que ao invés do Estado considerar a entrada da mercadoria no Estado, ele considera como data base a data do desembaraço aduaneiro, tá? Então, o que vocês vão informar aqui? Neste primeiro momento, mercadorias com ICMS-ST. Aqui é o lançamento, então, o que muda? É o lançamento do débito da ST na importação. Onde eu vou informar o mesmo código de ajuste. Menos mal que o Estado ele está unificando os procedimentos. Então, vocês percebem que o código de ajuste é o mesmo. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou comentando com vocês. Código de ajuste é o mesmo. RS 10 0705. Tá? RS 10 0705 só tem um lançamento a ser feito. Registro E210, campo 9, então. Tá? Havendo a incidência do amparo, mesma coisa. Faz aquele lançamento de estorno e faz o lançamento do débito adicional. Lançamento de estorno, RS 130708, tá? E o lançamento adicional, né, extra por ação, campo 15, RS 150818 ou RS 151508, conforme o caso. Também tem que informar todas as notas fiscais que compõem esse débito no registro E240, mesma coisa, então todas as notas, código do item, valor do imposto para fechar com o débito que vocês estão informando. Um exemplo ilustrativo, então, tá? Agora, mercadorias com ST, porém, quem não tem regime especial. Como visto anteriormente, é a mesma lógica, a mesma regra. O que muda? É o lançamento do pagamento. Tá? Então, a mesma coisa. Eu vou informar no registro E220 o valor total do débito devido no desembaraço aduaneiro, código de ajuste RS 100705, se tiver incidência do amparo eu estorno, RS 130708, depois faço o lançamento adicional, RS, código de ajuste RS 150818 ou RS 151508, informo no registro E240 os dados das notas fiscais que compõem esse débito, tá? Tudo normal, tudo igual, tudo não muda nada. O que muda? É o lançamento, então, é o lançamento do pagamento, tá? E uma coisa muito importante, como a mercadoria é sujeita a ST, tá? O que acontece? Eu não tenho direito ao crédito. Não posso gerar o ajuste a crédito. Tá? Lançamento do pagamento, então. Mesma coisa, RS 120020. 20, quadro B, campo 20 da GIA. Como se trata de um pagamento, eu tenho que informar no registro C112, vinculado à nota fiscal de importação, então, os dados desse pagamento, tá? E aí, então, este pagamento, ele é informado no registro E210, campo 06, valor de outros créditos ou estorno de débito.
igual ao que a gente viu quando eu compro, né, quando eu recebo mercadoria, quando eu compro mercadoria de outro estado, então, que tinha incidência do pagamento na entrada no estado. Aqui é a incidência do ICMS-ST no desembaraço aduaneiro. Para facilitar também, nós temos os lançamentos, né? Os lançamentos ilustrativos, então. E também tem aquela particularidade, igual que a gente viu anteriormente, que é quando eu deveria ter recolhido essa ST no desembaraço aduaneiro e não fiz. Então, o que o Estado pede? Que tu faz um lançamento de estorno, RS 130021, se é um lançamento de estorno no campo RS 13, ele também vai no campo 6 do registro E210, e depois um débito especial no campo 15 do E210, então, com código de ajuste RS 150021. Igual que a gente viu anteriormente. Se tiver a situação do amparo, então o ajuste especial relativo ao amparo, no código de ajuste RS 150908. E os dados do recolhimento, então. Agora, o que nós vamos tratar? Importações de mercadorias sem ICMS-ST. Tá? Então agora é sem ICMS-ST. O que muda? Pouca coisa do que vocês já vêm fazendo atualmente. Tá? Então, primeira mudança. Clientes que possuem regime especial. O que é possuir regime especial? Recolhe esse ICMS-ST, ICMS próprio no mês seguinte. Tá? Por quê? Porque ICMS próprio, por quê? Porque a mercadoria não tem ICMS-ST. Então é ICMS próprio da importação. Cuidados. Código de ajuste RS 99993007, quando o desembaraço aduaneiro ocorreu em janeiro e a nota da importação eu escriturei em fevereiro. Código de ajuste RS 99993008. Desembaraço aduaneiro ocorreu em janeiro. Escrituração da nota de importação também ocorreu no mês de janeiro. Aí um exemplo ilustrativo. Informações do C197 para quem não tem direito ao crédito da importação. Por que eu não tenho direito ao crédito? Porque, um exemplo, eu estou comprando um imobilizado, eu estou comprando material de uso e consumo. Tá? Então, quem não tem direito ao crédito? Exemplo ilustrativo. Agora, se eu tiver direito ao crédito, o Estado está pedindo, além dos lançamentos normais que nós já estamos acostumados, como por exemplo, RS 000009, isso aí é normal, isso aí vocês já vêm fazendo. O que o Estado está pedindo agora? Que eu informo o código do item. Para quê, Alexandre? Que é para o Estado poder avaliar se aquele item eu tenho direito ao crédito ou não. Tenho que informar um registro E113, relativo a todas as notas fiscais que compõem o débito. Isso vocês já fazem atualmente, tá? Só que daí eles querem, então, que a gente preencha lá no registro E113 os dados daquele registro, código do item, a chave do documento e etc, tá? Esse lançamento aqui, com o código de ajuste RS 000009, é o lançamento normal que vocês estão acostumados a fazer. Ele vai lá no registro E110, apuração do ICMS e operações próprias, no campo 4, valor total de ajustes a débito. Isso não mudou, isso permanece, vocês já estão acostumados a fazer. E o exemplo ilustrativo está na tela de vocês, então. Agora, quem possui direito ao crédito, tá? Informe, então, o que? Se a mercadoria entrou, foi desembaraçada em janeiro e a nota escriturada em janeiro.
se a mercadoria foi desembaraçada em janeiro e a nota foi escriturada em fevereiro. E além disso, informa no E113 as notas fiscais, né? Já comentei, que compõem este débito e esse crédito, então, tá? E aí, deverá informar também. Quem deverá informar, Alexandre? Somente aqueles que têm direito ao crédito, tá? O que eu vou informar agora? O crédito. Então, se eu não tenho direito ao crédito, eu só informo o débito. Se eu tenho direito ao crédito, eu informo o débito e o crédito, que é o que vocês já fazem normalmente, tá? Inclusive, não mudou o código de ajuste, como, por exemplo, para quem não tem regime especial, continua utilizando o código de ajuste RS 020102, tá? O final 02 é quadro A, campo 2 da GIA, e esse lançamento, então, ele vai no registro E110 no campo 8, valor total de ajustes a crédito, normal, tá? E para quem possui regime especial, o que muda? O código de ajuste final, tá? Por quê? Porque um código de ajuste é para quem não tem regime especial e o outro código de ajuste é para quem tem regime especial, conforme então ilustrado para vocês na apostila. Os exemplos, então. Então, para quem tem regime especial, muda o código de ajuste, ó. RS 020002. O outro era final 102, esse o final é 02 apenas. Tá? Aí, o que acontece? Quem não tem regime especial é aquele que teve que pagar o ICMS no desembaraço aduaneiro. Então, o que falta fazer? Um lançamento adicional deste pagamento, que é através do código de ajuste no registro E111, RS 020020. O 20 é o quadro B, campo 20 da GIA. Este pagamento, ele também vai no registro E110, campo 8. E aí isso parece que induz nós ao erro. Por quê? Porque quem não tem regime especial, ele acaba lançando duas vezes o mesmo valor no campo 8. Só que uma vez é por causa do pagamento e o outro lançamento é porque a mercadoria me dá direito a crédito pela importação. Tá? Então aqui nós vamos ter os exemplos, ó. Vocês vão ver que repete o campo. Como o campo repete, o valor dobra. Por que dobra? Porque um lançamento é o crédito de direito da empresa e o outro lançamento é o pagamento, tá? Também tenho que informar um registro E113 para cada documento fiscal que compõe o valor do imposto pago. Tá? Então, também tem que informar o E113, tá? Filho, então, daquele registro ali do E111, com código de ajuste RS 020020, com todas as notas, com todos os lançamentos, né? Os dados das notas fiscais que compõem esse débito que eu paguei de forma antecipada, paguei no desembaraço aduaneiro. E para quem não possui regime especial, quando eu escriturar a nota fiscal de importação e houve o pagamento no desembaraço aduaneiro, eu tenho que informar os dados da guia paga no registro C112, tá? Onde, para quem não é beneficiário de regime especial, eu tenho que informar no C197 o quê? O código de ajuste RS 99993001, tá? Então, para quem não tem regime especial, informa esse código de ajuste, então, RS 99993001, tá? Então, essas seriam as orientações relativas às importações. Mercadorias com substituição tributária, com regime especial e sem,
e mercadorias sem substituição tributária. Também contribuintes que possuem regime especial e daqueles que não possuem regime especial. No módulo seguinte, vamos tratar de um capítulo diferenciado, né? Que é o quê? Que são as aquisições interestaduais por estabelecimentos atacadistas que recebem mercadorias em transferência de outras filiais suas ou de empresas interdependentes. Então, nós vamos ver no módulo seguinte que tipo de alteração que tivemos referente a esse assunto, então. Em se tratando, então, de estabelecimentos atacadistas que recebem mercadorias em transferências de suas filiais ou de empresas interdependentes, o que muda em relação ao que nós tratamos até aqui? Primeira mudança, que o imposto não é devido na entrada no Estado, e sim na entrada no estabelecimento atacadista, tá? E em se tratando de FD, o que muda? Código de ajuste, ó, RS 9999-3009. Por que não tem 2? É só o 3009. Porque o imposto é devido na entrada do estabelecimento atacadista. Então, tanto faz se entrou no Estado em janeiro, mas entrou no meu estabelecimento em fevereiro, ou se entrou no Estado em janeiro e também entrou no meu estabelecimento em janeiro. Tá? Então, praticamente, o que muda? É o código para RS 9999-3009, código do item, base de cálculo, alíquota, tudo igual. O lançamento do débito também é igual, tá? RS 100705 também vai no campo 9 do registro E210, como ilustrado na tela, né? Como ilustrado na apostila de vocês, tá? E aí a empresa tem, então, né, uma data específica para o recolhimento. Então, praticamente, o que muda é o código de ajuste, onde ele é único, RS 9999-3009. Então, é para identificar para o fisco que esta mercadoria vocês receberam em transferência, ou essa mercadoria vocês receberam de empresas interdependentes. No módulo seguinte, tá? Nós vamos tratar do quê? Um assunto pontual também, que é apenas para aqueles contribuintes que realizam o ajuste do ICMS-ST, tá? Então, o que muda? O que o Estado está inovando para os contribuintes que fazem o ajuste do ICMS, substituição tributária, então? Nesse módulo específico, então, nós vamos tratar das alterações, né, que afetam aqueles contribuintes que realizam o ajuste do ICMS-ST. Então, é somente para aqueles contribuintes que realizam o ajuste do ST, onde ele pede, então, né, a instrução trata que lá no registro C180, quando o recolhimento do ICMS-ST é efetuado pelo próprio declarante, tá? Eu tenho que formar o código 3. Na hipótese de mercadoria recebida por contribuinte beneficiado com sistema especial de pagamento. Então, eu tenho regime especial para não pagar essa ST na entrada, e sim depois. O que muda, né? O débito deverá corresponder ao somatório dos resultados das multiplicações entre o campo 3, quantidade convertida, e o campo 8, valor unitário ICMS-ST convertido do registro C180. Tá? Das operações cujos registros C100 sejam identificados pelos registros C197, a serem escriturados no mês da efetiva entrada no estabelecimento. Então, aqui
o Estado não está preocupado quando que a mercadoria entrou no Estado, e sim entrou no estabelecimento, tá? Agora, e quem não tem regime especial? Não tem. Eu sou obrigado a pagar a ST na entrada. Então, deverão ser informados o campo 10, código do documento de arrecadação, e o campo 11, número do documento de arrecadação, também do registro C-180. Então, o que o Estado quer? ICMS ST, tu teve que recolher na entrada? Tive, porque tu não tem regime especial. Isso mesmo. Então tá. Então me diz, me preenche, me informa o código do documento de arrecadação e o número desse documento. Tá? Então, praticamente são essas novidades. Tá? Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de importação. Então, primeiro a gente viu mercadoria de fornecedores normais. Tá? Agora, quando for importação, código 3 também, código responsável pela retenção, pelo recolhimento também é o 3, ou seja, o próprio declarante. Tá? O débito próprio a ser informado, conforme previsto no capítulo 38, deverá abranger todas as mercadorias cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido na competência informada. Então aqui muda um pouquinho. Eu vou informar todo o débito das mercadorias que foram importadas, cujo desembaraço aduaneiro ocorreu na competência informada. Qual é a competência que eu estou informando? Janeiro? Então é só as importações de janeiro que teve o desembaraço aduaneiro em janeiro. Tá? O que mais? A mercadoria que for objeto de lançamento de que trata o subitem 19.3A1, a linha B e C da Instrução Normativa 45/98, não poderá gerar o ajuste a crédito previsto no capítulo 51, que é o crédito por importações. Por quê? Porque crédito por importação é somente para as mercadorias não sujeitas ao ICMS, substituição tributária. Tá? E na hipótese, então, de mercadoria importada por quem não tem regime especial, a mesma situação. Ó. Eu tenho que informar no campo 10 o código do documento de arrecadação e no campo 11 o número do documento de arrecadação, tudo isso no registro C-180. Tá? Então, praticamente, seriam essas as alterações. E aí, para facilitar, como a gente tratou muito dos campos do registro C-180, na tela de vocês, na apostila de vocês, consta, então, os campos, né, do registro C-180, ó, que é o quê? O que é o C-180? Informações complementares das operações de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Tá? E aí, o que nós temos, então, nos campos do registro C-180? Como, por exemplo, ali, ó, a gente falou do campo 3, né? Ali, ó, código 3, o campo é o 2, ó. Código do responsável pela retenção. Eu tenho o remetente direto, remetente indireto ou o próprio declarante. Nós vimos anteriormente que é o próprio declarante. Tá? E aí tem os campos, então, do registro C-180. Como, por exemplo, nós temos o campo 10, código do documento de arrecadação. Como é que vocês recolheram? Foi por documento estadual de arrecadação, uma GA, ou foi por uma GNRE? E o campo 11, ó, número do documento de arrecadação, se houver. Tá? Na escrituração de documentos fiscal, que é cobertar a operação de saída. Primeiro a gente viu, então, alterações relativas aos documentos de entrada, registro C-180. Escrituração de saídas
é registro C185. O que muda? É que anteriormente nós tínhamos apenas 2 códigos a ser utilizado no registro C185, que era o código RS100 ou RS300, para informar o código do motivo da retenção ou complementação do imposto. Aí o Estado agora está inovando, está criando mais 2 códigos, o RS101 e o RS301, que é para quando a mercadoria for sujeita a redução na base de cálculo do ICMS. Tá? Então, na escrituração do documento, eu também tinha os códigos de ajuste, RS600 ou RS800. Agora o Estado inovou e também criou o RS601 e o RS801 para operações com base de cálculo reduzida também. Então, falamos dos registros, né? Do registro C181, dos campos, que consta na tela de vocês, então. Nesse módulo específico, nós vamos tratar sobre a antecipação tributária do ICMS. Que antecipação tributária me refiro? Aquela quando o contribuinte adquire mercadoria para posterior industrialização ou comercialização, oriundas de outra unidade da federação, cuja alíquota interestadual tributada pelo fornecedor foi de 4%. Tá? Então, a primeira coisa que o Estado fez, ele revogou a nota do débito. Como é que nós procedíamos antes? Né? Como é que era feito? Eu apurava o valor da antecipação tributária para recolher e emitia uma nota de débito. No mês seguinte, eu emito uma nota do crédito. Né? O que muda? A nota do débito não tem mais. E nós vamos ver por quê. Porque o Estado quer a memória de cálculo que compõe esse débito dentro da AFD. Porém, os lançamentos do crédito, que é a emissão da nota, isso não mudou, isso permanece o mesmo. Então, como é que fica esta parte, então, da antecipação tributária do ICMS? Tá? Então, a nota do crédito no mês seguinte, vocês continuam emitindo, continuam escriturando normalmente na AFD. O que muda? Tá? Que no lançamento da nota fiscal de entrada, sujeita à antecipação tributária do ICMS, eu tenho que informar código de ajuste, CC97, a lógica é a mesma, se repete. Código de ajuste 3005 para a mercadoria que entrou no Estado em janeiro, porém a nota fiscal eu escriturei em fevereiro. Código de ajuste 3006, nota fiscal entrou no Estado em janeiro e eu escriturei a nota também no mesmo mês, também na competência de janeiro. Código do item, normal, código do item sujeito a ST. Base de cálculo, e aqui uma atenção, porque quem está antecipando uma mercadoria cujo o imposto na saída tem base de cálculo reduzida, este percentual de redução eu aplico aqui no campo 5. Tá? Então, o valor da mercadoria que veio do fornecedor, vezes o percentual de redução, vai dar a base de cálculo que eu informo no campo 5. No campo 6, a alíquota interna do item mais ampara, se caso tenha. E no campo 7 é o valor da antecipação tributária propriamente dito. Quanto é que eu estou devendo? Logo, é o resultado do campo 5 pelo campo 6. Tá? Então, apurei meu débito DST. Coisa que vocês fazem normalmente todo mês. Vocês devem ter relatório, vocês devem ter planilhas auxiliares e etc. Então, perfeito, isso continua. O que muda? Deixo de emitir a nota fiscal, deixo de escriturar via registro C197 o débito. O débito agora é via registro E111
com o código de ajuste RS 001503, tá? No campo 4, o valor total do débito da antecipação tributária. Ou seja, é todas as mercadorias que entraram no estado naquele mês, independentemente se vocês escrituraram ou não a nota fiscal no referido mês. Havendo a incidência do amparo, a mesma situação. Eu faço um ajuste de estorno, como agora é ICMS próprio, esse estorno é no registro E110, no campo 5, valor total de estornos de crédito, e faço um registro especial, um débito especial no campo 15 do E110 também, tá? Código de ajuste RS 050817 ou RS 051507, tá? Também tenho que informar um registro E113 para cada documento fiscal que compõe o débito, inclusive aqueles que eu vou escriturar, que eu vou dar entrada, né, no meu estabelecimento em fevereiro. Então a regra é a mesma. O E113 tem que compor o teu débito, tem que fechar o teu débito. Então eu vou informar os dados de todas as notas fiscais que fecharam com o teu débito. Tá? Ó, informações do registro 697 com débito. Depois, ó, o lançamento, então, no campo outros, valor total de ajustes a débito sem documento fiscal. Tá? Em se tratando do crédito, como eu falei para vocês, não mudou. Continua emitindo a nota fiscal, continua escriturando no campo valor total de ajustes a créditos decorrente do documento fiscal, continua escriturando no C197 no registro RS 10 000106. Tá? Então, esses lançamentos do crédito não houve alterações. A alteração que tivemos é em relação ao débito, onde o Estado revogou a obrigatoriedade de emissão de nota, tá? Substituindo por um registro de ajuste a débito sem documento fiscal. Entretanto, a memória de cálculo correspondente a este débito, ela vai estar toda na FD, no registro E113, com os dados das notas fiscais de aquisição, tá? E nos lançamentos das notas, onde vocês vão dizer para o Estado: essa mercadoria entrou no Estado em janeiro e eu escriturei a nota em janeiro. Ou essa mercadoria entrou no Estado em janeiro e eu escriturei a nota em fevereiro. E para finalizarmos o curso, conforme comentado pelo colega Luiz Antônio, mesmo não estando na IN 96 de 2022, nós vamos tratar de um assunto pontual, que é referente à emissão e escrituração da nota fiscal em operações de devoluções de mercadorias com substituição tributária. Para finalizarmos então o curso, devoluções de mercadorias com ICMS-ST. O que aconteceu então? Em primeiro lugar, né, todos nós, ao devolvermos mercadorias com ST, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, era emitida 3 notas fiscais. Aí nós emitíamos as notas, chegava no fornecedor, o fornecedor nos ligava e nos xingava. Por que nós emitimos 2 notas fiscais contra ele, se a legislação do estado deles exige só uma? Só que a legislação do Rio Grande do Sul exigia 3. 2 para o fornecedor e 1 para nós. Tá? Então, o que o Estado fez? Ele revogou a emissão da terceira nota.
Que terceira nota que eu me refiro? Aquela em que eu vou chamar de financeiro. Era aquela nota que eu emitia com o valor do ICMS-ST para o fornecedor poder se compensar desse valor junto ao Rio Grande do Sul. Em contrapartida, ele me dava um desconto financeiro. Então, o que o Estado fez? Ele simplesmente revogou a emissão dessa nota, que tinha por objetivo informar o valor do ICMS-ST, autorizar o fornecedor a se restituir perante o Rio Grande do Sul e fazer o fechamento dos valores. Por quê? Porque quando ele me vendeu o valor das mercadorias mais ST. Então eu tinha que devolver para ele o valor das mercadorias mais ST. O que acontece? Essa nota fiscal que eu me refiro, para facilitar para vocês, é aquela que nós emitimos no CFOP 5603. 6.603. Tá? Que era uma confusão. Eu tinha que emitir outras despesas acessórias para poder ir para o total da nota e etc. e tal. Então, essa revogação desta nota, ela se deu pelo decreto 56.601 de 2022. Então, com essa alteração, com essa extinção dessa nota, mas a informação do ICMS-ST se faz necessário, tá? O que aconteceu? Num primeiro momento, o Estado disse que a nota fiscal ela deveria ser emitida onde? Somente em dados adicionais, base de cálculo da ST e valor do ICMS-ST. Isso foi o que o Estado fez, decretou, esse é o decreto. Parece que as partes lá no Estado não se conversam. Por quê? Vamos para a prática. Ninguém conseguiu emitir a nota fiscal, que agora são notas fiscais eletrônicas que exigem regras de validações. Então, na nota fiscal que eu vou devolver fisicamente a mercadoria, eu vou informar ICMS próprio, base de cálculo ICMS-ST e valor do ICMS-ST em despesas acessórias. Só que para mim poder validar a nota, poder emitir esta nota, tá? Eu tenho que informar em outras despesas acessórias. Tá? Então, isso o Estado então se corrigiu. Eu informo então, base de cálculo da ST e valor do ICMS-ST em dados adicionais, no campo, informações adicionais da nota. Porém, para poder fechar, como eu expliquei para vocês, eu sou obrigado a informar o valor desse ICMS-ST aonde? Outras despesas acessórias. Na tag V outro. Tá? Bom, como é que fica agora em relação a quem recebeu essa mercadoria, em se tratando de Rio Grande do Sul, tá? Então, como é que eu que recebi essa mercadoria em devolução, aonde o ICMS-ST está em dados adicionais, como é que eu vou fazer para me creditar? Como é que vai ficar? Como é que vai funcionar? Então, a empresa que está devolvendo a mercadoria confessa o débito relacionado ao ICMS próprio, não se registrando os dados relacionados ao ICMS-ST no respectivo registro C190. Enfoque do declarante. Então, eu estou emitindo a nota para vocês. A nota em devolução informa a ST em dados adicionais, na tag outras despesas acessórias, e não informo nada no meu apuração do ICMS-ST. Não informo nada no C190 relativo a ST. Tá? Porém, veja bem, nós temos o valor adicionado dos municípios.
e valor do ICMS-ST, que está somado no total da nota, ele tem que ser excluído para fins de valor adicionado do município. Como é que eu excluo, então? Através do registro E115, Código de Ajuste, RS 03-3001, se for uma operação isenta, ou RS 053-091, se for uma operação sujeita à substituição tributária e ICMS próprio. Essa é a diferença dos códigos. Normalmente se usa o RS 053-091. Então, quem está devolvendo, declara ICMS-ST em dados adicionais e na tag valor outros, né? Para poder fechar com o total da nota e faz, importante, faz o lançamento de ajuste através do registro E115 para fins de valor adicionado do município. E quem está recebendo a mercadoria, é muito simples o lançamento. Registra o crédito do ICMS próprio em campo próprio, registra o crédito do ICMS-ST também em campo próprio. Não tem lançamento adicional de ajuste nenhum. Tá? Então, de forma ilustrativa para vocês, o lançamento, então, do E115 para fins de valor adicionado do município. E para finalizar, informações dos créditos do ICMS próprio e ICMS-ST. É um lançamento de quem está recebendo a mercadoria. Ó. Eu faço o crédito do ICMS próprio e faço o crédito do ICMS-ST, ambos em campo próprio. Muito obrigado pela participação de vocês e nos encontramos num próximo evento então.